Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Bom, eu fiz uma introdução no meu vídeo anterior, a partir do qual nós vamos voltar a tratar do assunto juiz investigativo, doutrina central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos abordar vários aspectos dessa doutrina com o propósito de, mais uma vez, mostrar a todos aqueles que ainda não têm um conhecimento mais profundo e mais claro acerca desse assunto, a falta de fundamentalidade bíblica para postular esta doutrina. Eu vou tratar neste vídeo de mais um elo desta corrente de postulados que a Igreja Adventista construiu para poder estabelecer essa doutrina chamada juízo investigativo, certo? Vamos ler o texto base? Daniel 8, dos versículos 9 ao 13. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Prestem atenção nesses detalhes aqui. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois, ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Bom, prestem atenção nesse detalhe que eu fiz questão de enfatizar aqui. Talvez a principal ação do chifre pequeno contra o santuário foi a supressão daquilo que em hebraico se chamava tamid, ou seja, os sacrifícios diários. Aquele sacrifício que era realizado toda manhã e toda tarde. Isso foi suprimido. Ou seja, deixou de acontecer. Os sacrifícios diários foram suprimidos. Alguém pode dizer o seguinte, algum adventista sagaz pode tentar dizer o seguinte: olha, só o sacrifício da manhã e da tarde foi suprimido. Os demais sacrifícios diários continuaram sendo praticados. Qual é a prova disso aqui no texto? Outra coisa, o que dava legitimidade aos sacrifícios diários, fora do sacrifício ordinário da manhã e da tarde, era justamente o sacrifício da manhã e da tarde. Se não houvesse o tamid, o sacrifício ordinário da manhã e da tarde, não haveria legitimidade para se fazer, para se praticar outros sacrifícios, certo? Então, isso é um detalhe importante aqui. Quando o tamid, aquele sacrifício ordinário, que era obrigatório ser realizado na manhã e na tarde, quando ele era suprimido, não haveria mais possibilidade de realizar sacrifícios no tabernáculo ou no santuário. O tamid, o sacrifício ordinário, é que dava legitimidade para os demais sacrifícios diários existirem. Bom, em linhas gerais, o que se fazia ao longo do ano, antes do dia da expiação? O pecador, contrito,
arrependido, pegava um animal do seu rebanho, ia até a porta do tabernáculo ou do santuário, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal, degolava este animal, que é símbolo de Cristo, esse animalzinho, símbolo de Cristo, entregava este animal morto para o sacerdote, e o sacerdote, de posse deste animal, pegava o seu sangue e aspergia no altar de sacrifícios. Está aí a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem aqui? Do tabernáculo atrás, à frente lá o altar de sacrifícios. Então, o sacerdote, com o sangue do animalzinho morto, ele aspergia nas pontas do altar de sacrifícios, certo? Ok. Vamos entender agora como é que a igreja adventista interpretava e ainda interpreta esta ação do sacerdote: aspergir o sangue do pecador arrependido, ou de todos os pecadores arrependidos ao longo do ano, nas pontas do altar de sacrifício. Nós vamos entender o que a igreja diz que isto representava e vamos ver o que a Bíblia diz o que isto representava. Vocês vão ver que há uma discrepância. A Bíblia aponta para uma direção. Eu estou falando em termos de significado. A igreja adventista aponta para a direção contrária. Vocês vão ver isso agora, certo? Então vamos lá. Vamos entender o primeiro. O que a igreja adventista entende, como ela explica o fato do sangue do animalzinho morto que recebeu a confissão de pecados do pecador ser aspergido ali no altar de sacrifícios. Eu, para isso, faço uso deste livro que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo o livro aí? O Questões sobre Doutrina. Pois é. As páginas 308 e 309, eu vou ler alguns trechinhos curtos para que você tenha noção de como a igreja interpreta a ação do sacerdote aspergir o sangue no altar de sacrifícios. Vamos lá. O que oferecia o sacrifício, punha a mão sobre a cabeça da vítima, confessando simbolicamente seu pecado e colocando-o sobre o animal substituto que ia morrer em seu lugar. Quando era aspergido o sangue, registrava-se o pecado no santuário. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando o sangue era aspergido lá no altar de sacrifícios, a igreja adventista está dizendo que o pecado era registrado no santuário. Era como se o pecado fosse transferido, primeiro do pecador para o animal, depois do animal para o santuário. Era uma transferência de pecados. É dessa forma que a igreja adventista interpreta a ação do sacerdote aspergir o sangue no altar de sacrifícios, certo? Agora aqui na página 309 está dito o seguinte: no dia da expiação, quando o sangue do bode era aspergido sobre todos os móveis do santuário e sobre o altar das ofertas queimadas, era removido o registro acumulado dos pecados cometidos durante o ano. Você está vendo? Era removido o registro acumulado dos pecados cometidos durante todo o ano. Quer dizer que o sangue, ao longo do ano, aquele sangue do animal que recebia a confissão dos pecados do povo, simbolizava registro dos pecados ou transferência dos pecados para o santuário. E o sangue do bode, que era imolado lá no dia da expiação, ele fazia um trabalho de remoção do registro acumulado dos pecados cometidos durante o ano. Quer dizer que o sangue do bode no dia da expiação tinha uma outra função, não mais de registrar pecados, mas de justamente fazer o contrário, remover o registro dos pecados. Mais embaixo, o Questões sobre Doutrina diz aqui: o quadro simbólico é claro. Os pecados dos israelitas, registrados no santuário pelo sangue derramado
das vítimas sacrificais eram removidos e totalmente eliminados no dia da expiação. Vocês perceberam? Está claro, não está? Segundo questões sobre doutrina, está claro aqui o que a Igreja Adventista postula em relação a essa questão do sangue aspergido no altar de sacrifícios. Vamos à Bíblia agora? Vamos saber o que a Bíblia diz acerca desta questão do sangue sendo aspergido no altar de sacrifícios? Vamos ler, evidentemente, Levítico 16 primeiro, né? A partir do verso 15. E depois eu quero ler um outro texto em Ezequiel. Êxodo 16, a partir do verso 15. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu, significa Santo dos Santos, tá? E fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Perceba que no dia da expiação, o sangue do bode primeiro era levado para o Santo dos Santos e aspergido ali no propiciatório, né? O propiciatório ficava acima da arca e embaixo dos querubins, certo? Esse sangue era aspergido ali no propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Veja só. Quer dizer que no dia da expiação, o sangue, tanto do novilho quanto do bode, que eram mortos, eles tinham o sentido de remover as impurezas, fazer purificação. Remover pecados. Pecados do povo. Segundo a Igreja Adventista, esses pecados estavam registrados no santuário. Através do que mesmo? Através da ação do sacerdote, pegar o animalzinho que recebera a confissão de pecados do pecador arrependido e aspergi-lo sobre as pontas do altar. Mais embaixo, nós lemos o seguinte, verso 18. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor, altar de sacrifícios, e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com dedos 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Veja, então quer dizer que o sangue do bode e do novilho, que eram mortos ali no dia da expiação, eles tinham o propósito de fazer o quê? Purificação, santificação, né? Purificará e santificará das impurezas dos filhos de Israel. Por quê? Os pecados foram confessados ao longo do ano, sobre o animal. Só que a Igreja Adventista interpretava isso como transferência de pecados para o santuário. Para a Igreja Adventista, então, veja, o sangue do animal, que era símbolo de Cristo, não perca isto de vista, é que contaminava o tabernáculo ou santuário. Veja, o sangue de Jesus, então, segundo o entendimento da Igreja Adventista, é que contamina o santuário, contaminava o tabernáculo. Tem esse detalhe primeiro. E isto é um absurdo, é uma blasfêmia isso, certo? É uma blasfêmia, isso aí. Ok, nós vimos que o sangue aspergido tanto no propiciatório quanto no altar de sacrifícios, a função dele era remover o quê? As impurezas, purificar o santuário e o povo dos seus pecados, certo? Não era só o santuário que era purificado, o povo também era purificado com essas ações simbólicas, tipológicas do sumo sacerdote no dia da expiação. O sangue purificava. Olha aqui, vamos abrir em Ezequiel capítulo 43, vamos ler do 18 ao 20. Então ele me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado.
Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará o quê? Registro de pecados? Não. A purificação do altar e a expiação por ele. Viu como a Bíblia interpreta a aspersão do sangue no altar de sacrifícios? Como purificação, extinção, expiação. É desse modo que se fazia expiação. Era desse modo que os pecados eram expiados e não registrados, como a igreja adventista afirma. Você vê que, segundo o entendimento adventista, o sangue aspergido tinha 2 funções, né? 2 funções mutuamente excludentes. Enquanto uma representava a transferência de pecados, o registro, a outra representava a remoção desses supostos registros. Funções diferentes. A Bíblia não fala sobre transferência de pecados ou registro de pecados com relação ao que era realizado no tabernáculo. A igreja adventista, ela é tão sagaz que ela se utiliza de um texto de Jeremias 17:1, que trata dos sacrifícios do povo de Israel a deuses estranhos, onde eles ergueram vários altares de sacrifício para sacrificar aos deuses. E ali o profeta recebe a mensagem de Deus dizendo que os pecados do povo de Israel estavam o quê? Vamos ler o texto? Só para vocês terem uma ideia de como a igreja adventista é sagaz. Ela é diabólica quando ela procura aplicar certos textos à questão do tabernáculo ou do santuário. Veja, Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Só havia um altar de sacrifício no tabernáculo. Não havia multiplicidade de altares no tabernáculo. Então, o que o profeta Jeremias, você pode ler todo o capítulo que você vai ver isso, o que o profeta Jeremias, a mando de Deus, está condenando aqui são os sacrifícios que o povo de Israel estava realizando para deuses estranhos em todos os altares que eles erigiram para fazer esses sacrifícios. Não tem nada a ver com o tabernáculo de Deus isso aqui. Nada. Vocês poderão ler o texto, vocês vão ver isso. Aí vem a igreja adventista para embasar esta ideia de que, ao aspergir o sangue no altar de sacrifícios, o pecado estava sendo transferido, registrado ali no santuário, e depois, no dia da expiação, o sangue tinha uma função diferente daquela que teve ao longo do ano. É impressionante isso. Por último, eu leio Hebreus. Eu ainda quero voltar lá em Daniel 8. Calma lá. Vamos ler Hebreus, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 9 de Hebreus, acerca do papel do sangue, conforme revelado na palavra de Deus. A partir do verso 22, vamos ver aqui, vamos ler a partir do verso 19, para a gente contextualizar. Aqui nesse capítulo, o escritor da Epístola aos Hebreus fala da inauguração lá dos serviços do santuário, né? A partir do verso 19, para a gente contextualizar. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só ao próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são o quê? Purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem o quê? Purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu,
para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para o quê? Para registrar pecados? Não, para aniquilar o pecado. Por meio do quê? Por meio do sacrifício de si mesmo. Veja que o escritor da epístola aos Hebreus, agora falando sobre o sacrifício de Cristo, diz que quando o sangue santo de Jesus é derramado na cruz, ele não estava registrando os pecados do povo. Pelo contrário, estava aniquilando os pecados do verdadeiro povo de Deus, do verdadeiro povo crente. É isso que fica claríssimo com essa leitura que eu fiz aqui de Hebreus 9. Certo? Então veja, diante daquilo que foi exposto agora, que nós lemos na Bíblia, ou seja, a função primordial, a única função do sangue, ou seja, era de purificar, de expiar, de remir, aniquilar pecados. Diante disso, a gente volta para Daniel para vocês verem como essa teologia adventista que postula a existência de um juiz investigativo que teria começado em 22 de outubro de 1844, ela é uma teologia falaciosa. Os elos desta teologia, deste ensino, foram quebrados já, né, ao longo dos anos. E nós estamos revisitando aqui isso. Vamos lá de novo. Vamos ler. Vamos ler aqui o texto que nós lemos no início. E vocês vão ver como essa teologia adventista é fraca, é falha e é falaciosa. Vamos ler a partir do verso 11 para a gente ganhar um pouco de tempo. Ele se engrandeceu tanto, falando sobre o chifre pequeno, né? Que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Escute isso aqui, irmãos. A Igreja Adventista afirma que o verso 14 está falando de uma purificação do santuário que seria a mesma descrita em Levítico 16. Ou seja, a igreja afirma que esta purificação do santuário mencionada aqui no versículo 14 está associada à purificação do santuário realizada no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, conforme descrito em Levítico 16. É isso que a igreja afirma. Ela afirma isso de forma arbitrária. Por quê? E uma prova de que isto foi e continua sendo uma arbitrariedade nefasta contra a palavra de Deus é que quando aquela comissão que foi estabelecida pela própria igreja para estudar os erros da interpretação tradicional sobre o livro de Daniel foi reunida, quando esse comitê foi reunido, e esse comitê era composto por 27 teólogos da igreja, grandes nomes da igreja adventista, nenhum deles conseguiu fazer conexão contextual ou linguística com Levítico 16, dia da expiação. Nenhum deles. Todos eles afirmaram que não era possível fazer nenhum tipo de conexão linguística ou contextual de Daniel 8,14 com Levítico 16, dia da expiação. Todos eles admitiram que não havia condições de fazer isso. E é o que faz, é o que justamente faz a teologia adventista. Ela criou um elo imaginário, eu diria arbitrário, entre Daniel 8,14 e Levítico 16, dia da expiação.
Agora a prova cabal, olha isso aqui. A prova de que o versículo 14, a purificação tratada, mencionada aqui no versículo 14 de Daniel 8, não tinha absolutamente nada a ver com o Levítico 16, dia da expiação. Nada a ver. Qual é a prova? A prova está aqui, ó, nos versos anteriores, que nos descreve, que nos relata as ações do chifre pequeno. O chifre pequeno suprimiu os sacrifícios diários. O tamid, que é a palavra hebraica expressa por sacrifícios diários. O que era o tamid? O tamid era aquele sacrifício ordinário que, independentemente de qualquer coisa, teria que ser realizado toda manhã e toda tarde. Toda manhã e toda tarde. Toda manhã e toda tarde. 7 dias por semana. O tamid não poderia deixar de ser realizado. Porque era esses dois sacrifícios, o da manhã e o da tarde, que davam legitimidade aos demais sacrifícios que eram realizados ao longo do ano. Por exemplo, eu estava lá, né? Suponhamos, eu estava lá, filho de Israel, pecador, contrito, pego um animal do meu rebanho, levo até a porta da tenda lá, do tabernáculo, confesso os meus pecados sobre a cabecinha do animal, eu mesmo degolo o animal, entrego o animal para o sacerdote pega este animal e o seu sangue é aspergido ali nas pontas do altar. Por que eu tinha autorização, chancela? Por que eu poderia fazer isso ao longo do ano? Por que o povo de Israel poderia fazer isso ao longo do ano? Por causa do tamid, por causa do sacrifício ordinário que era realizado toda manhã e toda tarde, toda manhã e toda tarde, toda manhã e toda tarde. Então veja, quando aqui em Daniel 8 nos é dito que a principal ação, eu diria que é a principal, porque é ela que desconecta o ritual do santuário com tudo mais. A principal ação do chifre pequeno foi o quê? Suprimir o tamid. E suprimindo o tamid, o santuário, seria como se o santuário fosse o quê? Destruído e deixado para ser pisado aos pés. Porque se você retirasse o tamid, você não tinha mais condições de realizar, veja bem, no santuário, o dia da expiação. Porque o dia da expiação existia por causa dos sacrifícios diários. Então, quando você suprime os sacrifícios diários, especialmente o tamid, o sacrifício da manhã e da tarde, e com ele todos os demais sacrifícios que eram realizados ao longo do ano pelo povo contrito, não haveria mais razão para a existência de um dia da expiação. Expiação do quê? Vamos expiar o quê mesmo? Se não existiu confissão de pecados. Não transferência de pecados. Não transferência de pecados. Não transferência. Lembre-se que o pecado era transferido para o animal. Símbolo de Cristo. Cristo não poderia transferir os pecados que ele recebia do pecador para o santuário, porque era Cristo que teria que carregar os pecados, como a própria Bíblia afirma, para poder fazer expiação desses mesmos pecados na cruz, como ele fez, ele aniquilou os pecados. Então, o fato da Igreja Adventista dizer que os pecadores arrependidos, quando confessavam seus pecados sobre o animalzinho, matava o animalzinho, entregava o animal para o sacerdote para que ele aspergisse o sangue ali no altar de sacrifícios. Isto significaria registro de pecados no santuário, contaminação do santuário. Isto é uma falácia. Isto nunca existiu.
Os pecados foram depositados sobre o animal. Do animal não se poderia fazer uma transferência de pecados para o santuário. Ponham isso em mente, meus queridos. O sangue tinha a função de purificar, de expiar, de fazer remissão, de aniquilar pecados e não de registrá-los, como a igreja adventista diz. Portanto, quando você vem aqui para Daniel 8, presta atenção nisso. Você quer a chave para você matar essa charada? Para você mostrar como a teologia da igreja adventista é mentirosa, propositalmente mentirosa. Veja, se o tamide foi suprimido, evidentemente com todos os sacrifícios diários, porque não poderia haver sacrifício diário sem realização do tamide, não haveria o quê? Não poderia haver dia da expiação. Não poderia haver purificação do santuário. Se o tamide foi suprimido, como é que o santuário no dia da expiação poderia ser purificado se o tamide não existia? Deixou de existir. Portanto, esta purificação mencionada aqui em Daniel 8,14, depois o santuário será purificado, não tem absolutamente nada a ver com o dia da expiação descrito em Levítico 16. Até porque, olha só, outro detalhe, outro elo que se quebra quando cai. Outro elo que se quebra. Quem contaminava, quem conspurcava, quem profanava o santuário era o povo obediente, era o povo contrito de Israel. Aqui em Daniel 8, quem está profanando o santuário aqui, suprimindo o tamide, erigindo uma estátua do deus grego Zeus ali no próprio recinto do santuário, obrigando agora os israelitas a adorarem esse deus falso dentro do recinto sagrado do santuário, eliminando todos os sacrifícios diários. Quem estava fazendo isso era um poder inimigo do povo de Israel. Não era o próprio povo de Israel. Esse é um outro elo que, fragilizado, se quebra quando cai. Essa é uma outra prova. Vocês entenderam? Sem tamide, não pode haver o quê? Dia da expiação. Portanto, é o que Daniel 8 está dizendo. Não havia mais tamide. Por consequência, não havia mais sacrifícios diários. O santuário foi entregue para ser pisado. E por conta disso, deste pecado de idolatria sendo praticado dentro do recinto sagrado do santuário, foi como se o santuário tivesse sido destruído. O santuário, na época do chifre pequeno, não foi literalmente destruído. Com isso, concorda um dos proeminentes teólogos da igreja adventista chamado William Shea. Ele concorda. Eu tenho um livro dele aqui onde ele fala sobre isso. Foi uma destruição simbólica. Certo? Então, sem tamide, não há como haver dia da expiação. Portanto, associar Daniel 8,14, que fala da purificação do santuário depois de 2.300 tardes e manhãs, veja, tarde e manhã, o sacrifício da tarde e da manhã, ou da manhã e da tarde, não importa aqui a ordem dos fatores, foram suprimidos. É por isso que Daniel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve, no lugar de tamide, ou no lugar de sacrifícios, ele escreve 2.300 tardes e manhãs. É a expressão que denota que o tamide fora suprimido. Então, o que haveria de acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs? O que haveria de acontecer depois disso, desses sacrifícios diários serem suprimidos? Haveria o quê? Uma restauração do santuário. Era isto que o profeta, era esta mensagem que o profeta estava recebendo. Uma restauração dos serviços do santuário. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. A história confirma isso. Nós temos um registro de uma festa comemorativa que comemora justamente
esta purificação que houve do santuário depois das 2.300 tardes e manhãs. O versículo bíblico que eu li para você está em João 10, capítulo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Que festa de dedicação era essa? Era a festa que os israelitas instituíram logo após a purificação do santuário, após as 2.300 tardes e manhãs. Vocês se lembram da história. O povo macabeu conseguiu desenvolver ali uma espécie de rebelião e resistência contra aquilo que Antíoco Epifânio IV fez contra o santuário, suprimindo o Tamid, inserindo uma estátua do deus grego lá dentro do recinto do santuário. Ele matava porcos lá no altar de sacrifícios do santuário e obrigava o povo judeu a adorar Zeus lá dentro do recinto do santuário. Então, o povo de Israel instituiu uma festividade que eles chamaram de Festa da Dedicação, muitos chamam de Festa das Luzes também, né? Para quê? Para comemorar esta purificação do santuário que antes havia sido conspurcado por Antíoco IV Epifânio. O interessante é que a igreja pega esse fato histórico, né, baseado nas ações de Antíoco, e põe isso para debaixo do tapete da história como se isso não tivesse significado nada. Antíoco foi aquele que quase, por um fio, não eliminou a religião de Israel do mapa, da terra. Quase. E aí isso não significa nada para a igreja adventista? Isso é coisa de só menos importância? Eu vou ficando por aqui, mas vocês entenderam que aspecto dessa interpretação fantasiosa da igreja cai por terra, né? Daniel 8,14 não faz associação, não pode fazer associação com o dia da expiação. Não pode, porque a purificação mencionada em Daniel 8,14 não tem nada a ver com a purificação mencionada e descrita em Levítico 16. Nada, absolutamente nada a ver. Não há ligação contextual nem linguística, porque a própria palavra que foi traduzida como purificada ali em Daniel 8,14, Netzadak, ela só aparece nesse versículo. As palavras registradas para significar purificação do santuário, conforme descrito lá em Levítico 16 e em outros textos, não é Netzadak, e sim Taher. Taher é a palavra. Então não há conexão contextual nem linguística para associar, para conectar Daniel 8,14 com o dia da expiação. Certo? Então, essa questão de juízo investigativo, ela começa a ruir a partir deste postulado que é falacioso e completamente arbitrário. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, que a sua mente receba a unção do Espírito Santo para que você possa compreender o que a palavra de Deus realmente diz. Em nome de Jesus eu rogo. Amém.